Shalom. Caros irmãos, estamos aqui nos reunindo hoje, todos sabemos o motivo, né? Estamos hoje para praticar aquilo que nós chamamos de última refeição, né? Que o Mashiach praticou com seus apóstolos. Estou aguardando algumas pessoas que quiseram participar conosco aqui dentro. Eu enviei o link a elas, né? Vamos aguardar mais alguns instantes. Se não chegarem, nós vamos continuar assim, porque já tem bastante gente nos assistindo. Os links estão lá no Facebook, estão no nossa página do evento no Facebook, estão também em nossa newsletter, né, que nós mandamos diariamente, e também estão também na minha página do Facebook, tá, minha gente? Então não tem como errar, tá tudo aí. Eu gostaria então de começarmos, né, da forma que sempre começamos. Deixa eu só ver aqui se alguém não está me pedindo o link. Eu passei o link para algumas pessoas para entrarem na sala. Eu peço então que quando forem entrar, que entrem com os microfones desligados, tá? Para que não haja tumulto, né? Mas vamos lá. Vamos iniciar então fazendo uma oração. Como sempre devemos iniciar as coisas, né? Tudo que nós vamos empreender em nome do Pai, tudo que nós vamos empreender na nossa vida, nós devemos sempre nos humilhar perante o Pai, pedirmos ao Pai para que Ele nos dê a sua autorização, a sua proteção, a sua bênção sobre aquilo que estamos fazendo, pois nós sabemos que se Ele não estiver presente, se Ele não estiver fazendo isso, realmente nós não teremos chance alguma de ter êxito, né? Ou até podemos ter êxito, mas será um êxito temporário, um êxito humano, né? Aqui, quando nós falamos em êxito, nós falamos sempre na questão de eternidade, na questão muito maior, né, do que isso que nós temos em volta de nós. Então eu peço que baixemos nossas cabeças para que possamos fazer uma breve oração. Poderoso, maravilhoso, Criador, Yahu, agradecemos a Ti, Pai, por esse momento que podemos estar celebrando a última refeição que o Teu Mashiach celebrou naquele dia, no dia em que morreu, na tarde daquele dia. Sabemos, Pai, que Ele pediu que sempre que fizéssemos isso, fosse feito em memória dEle, e é por isso que aqui estamos reunidos, é por isso que aqui estamos, para fazer essa última refeição, para que possamos mostrar ao mundo que o nosso Mashiach realmente existiu, que o nosso Mashiach realmente era o Mashiach, e que o nosso Mashiach Yahushua tem poder sobre nós, pois é nosso Senhor. Poderoso e maravilhoso, o Rim Yahu, pedimos a Ti, Pai, que coordene todo esse trabalho por intermédio do Teu Santo Espírito, para que possamos fazer tudo de acordo com a Tua vontade, para que possamos fazer tudo de acordo com aquilo que Tu requer de todos aqueles que dizem obedecer. Pedimos tudo, Pai, agradecemos em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, meus irmãos, antes de mais nada eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, porque hoje durante o dia, né, foi uma coisa incrível, né, porque
É, a Babilônia chamando os membros do cristão, né? É porque, na verdade, nós não tínhamos, assim, até ontem, pensado, não tinha surgido em nossa mente a ideia de fazer isso, né? Que nós estamos fazendo agora. Né? Não tinha surgido essa ideia. Ah, nós temos, assim, algumas pessoas, mas, assim, embora muita gente está ficando achegado, né? Muita gente está se transformando em pessoas que estão sempre conosco, pessoas que conversam muito com a gente pela internet, né? O grupo está crescendo, 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 embora não seja um grupo, né? Porque cada um mora num canto, mas nós somos um grupo no espírito, né? E já em muitas doutrinas, já em muitas coisas que nós temos conversado, que nós temos estudado juntos, e isso tem nos alegrado muito, né? Porque isso demonstra realmente que nós estamos vivendo os últimos dias, né? Que são aqueles dias em que está previsto que uma grande massa de gente iria estar fugindo de Babilônia, né? Saindo de Babilônia, e iria estar sedenta, né? À procura da verdade. Nós sentimos há 6 anos atrás que nós estamos sendo chamados para esse tipo de trabalho, embora há 9 nós façamos trabalho pela internet, mas há 6 anos atrás para cá nós começamos a trabalhar muito mais, né? Porque nós sentimos que havia muitas pessoas longe, muitas pessoas que necessitavam, né, de uma palavra, pessoas que tinham saído de Babel e que não tinham onde ir nas cidades delas e que acabavam esmorecendo sozinhas, né? E então nós começamos um trabalho com e-mails, um trabalho com estudos, um trabalho com alguns vídeos, né, feitos aqui no meu escritório, até que surgiu então o Hangout, que possibilitou nós estamos fazendo tudo ao vivo, né? E quando as pessoas entram para estar com a gente, elas também participam. O que eu quero dizer é o seguinte: eu sei que muitas das pessoas que possam estar nos assistindo talvez ainda estejam frequentando, né, as igrejas da cristandade. Veja, eu não estou aqui para meter o pau nas igrejas da cristandade, eu não estou aqui para meter o pau no Papa, eu não estou aqui para meter o pau em ninguém. Hoje é um dia feliz, hoje é um dia em memória daquele que morreu, daquele que deu seu sangue para que o pacto prosseguisse, né? Então, é um dia de felicidade, não um dia de amargura, nem um dia de ficarmos aqui falando contra isso ou aquilo. E sim um dia de perdão, um dia de paz, um dia onde nós devemos entrar dentro de nós mesmos, como diz Paulo, né? Vamos olhar para nós mesmos, vamos ver o que está acontecendo com a gente lá dentro, o que nós somos realmente, se nós estamos agindo da forma a qual nós estamos dizendo ser, porque nós não podemos participar desta refeição, né, se estivermos sendo hipócritas, né, por exemplo. Então, que a gente olhe para o nosso interior. É isso que eu peço a cada um de vocês, para ver se realmente estão se esforçando, se realmente o Espírito está sobre você. Porque quando o Espírito está sobre nós, nós fazemos as coisas de uma forma muito tranquila, de uma forma muito prática, de uma forma amorosa e alegre. Nada é pesado. Como o próprio Machia disse, o fardo não é pesado. Se ele estiver pesado para você, tem algum problema. Mas voltando, hoje eu tive conversa com muita gente, né, pelo Facebook, e eu pude perceber com essas pessoas, né, que existe assim sabe, um desencontro total, né, com respeito a essa refeição do Mashiach. Ou seja, muita gente fazendo ela de formas totalmente inadequadas, fazendo ela como se fosse um ritual, fazendo ela todo mês, fazendo ela toda semana, fazendo ela
em data errada. Enfim, tem gente chamando essa refeição de Páscoa. E tem um monte de coisas, né, que eu percebi nas pessoas que estavam conversando comigo hoje, que demonstram, né, assim, que realmente, como em outros pontos, né, que nós estamos vendo também, porque nós estamos recebendo muita gente que é recém-saída das igrejas, né, do sistema. Então nós temos percebido que existem muitos pontos ainda, né, assim, que estão completamente, vamos dizer assim, longe, distantes ainda da mente de muitas dessas pessoas, e que elas precisam acordar para essas coisas. Então, como hoje é o dia da refeição, eu vou estar esclarecendo alguns pontos sobre essa refeição, né, para que a gente possa estar participando delas consciente do que estamos fazendo, e não imaginando o que estamos fazendo, né? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, que vamos ler na palavra. Eu sei que todos vocês já leram isso aqui 500 vezes, né? Mas vamos ler a 501 agora, vez. Né? Eu peço que vocês que estão assistindo, que por favor peguem seus exemplares da Bíblia, que nós vamos utilizar algumas vezes, né, durante essa noite, durante esse momento que nós estaremos juntos. Então eu peço a vocês que abram em 1 de Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do 23. Tá? A partir do versículo 23. Então, 1 de Coríntios 11, a partir do versículo 23. Aqui o ministro Shaul, Paulo, né, ele diz uma coisa muito importante para nós que cremos, né, na palavra, para nós que cremos no Mashiach, né? Ele diz assim: porque eu recebi de Yahushua o que também vos ensinei, que a Hamashia, aliás, que Yahushua Hamashia, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido para vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venham. Aí vem aquilo que eu estava dizendo. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice de Yahushua indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Yahushua. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Bom, meus irmãos, aqui nós encontramos exatamente o que significa a refeição. E nós encontramos também exatamente o que significa a morte do Mashiach. Porque, como o Shaul diz, o Mashiach disse a ele: este cálice é o Novo Testamento, que isso já é coisa, é claro, dos católicos, na verdade, que estaria escrito: é a segunda aliança no meu sangue. Tá? Então, o sangue dele foi derramado para que se mantivesse a aliança. Então, isso é muito importante também ter em mente. Tá? Nós temos que entender outra coisa. O mundo vive uma ilusão religiosa. Hoje eu estava conversando com uma certa pessoa, eu acredito que ela até esteja nos assistindo, e eu percebi, ela me fez uma série de perguntas, e eu percebi assim que, vamos dizer,
que realmente, sabe, a confusão mental que ela está, por causa da religião, é tão grande que uma pessoa já de uma certa idade, não é? Uma criança, é, consegue crer em coisas que talvez nenhuma criança creia. Porque vejam bem, meus irmãos, é dito por aí que a Páscoa é celebrada por causa da ressurreição do Mashiach. Né? Vocês já devem ter ouvido isso. Isso vem do catolicismo, é claro, mas tem muito protestante que também pensa assim. Outros dizem que essa ceia, né, essa refeição que nós fazemos, é a Páscoa. Que o Mashiach a fez antecipadamente. Por que antecipadamente? Porque ele sabia que ele ia morrer naquele dia. Quer ver? Vamos ler mais um aqui, em Mateus 26, de 1 a 5, quer ver? Mateus 26, de 1 a 5, nós vamos ler. Livro de Mateus, capítulo 6, não, 26, versículos de 1 a 5. Que diz o seguinte: diz assim: E aconteceu que quando Yahushua concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser sacrificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem a Yahushua com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então observem, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. De que festa eles estavam falando? Vamos lá para Levítico 23. Levítico, capítulo 23. Nós vamos ler então a partir do versículo 4, vai? Para ficar bem entendido. Que nos diz assim: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa de Yahu. E clica no negocinho do meio. Desculpa, gente, aqui tem um irmão nosso ligando aqui que ele não está conseguindo ver. Aí você dá um clique no meio. Tem uma setinha vermelha. Tem uma setinha vermelha e você clica em cima dela. Isso. Já vai ver o que você consegue. Pronto, vai. Tá bom? Então tá, vamos pra cima. Vamos lá. Nossa, a gente perde aqui. Então vamos ler aqui novamente, né, no capítulo 23 de Levítico, a partir do versículo 4, que nos diz assim. Vai passar aí? Que nos diz assim: Estas são as solenidades de Yahu,
as santas convocações que convocareis a seu tempo determinado. Observem, a seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa de Yahu. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães ázimos de Yahu. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Meus irmãos, presta atenção. Aqui é onde é dada as festas. Bom, dia 12 de março, segundo o calendário bíblico, o calendário que nós seguimos, né? Foi o dia 1º do primeiro mês. Dia 12. Hoje, durante o dia, nós sabemos que o calendário bíblico ele é contado a partir do pôr do sol até o outro pôr do sol. Não é que nem o calendário que nós utilizamos normalmente, o gregoriano, esse tipo de calendário, onde o tempo é contado da meia-noite à meia-noite. Então, o que acontece? Esse domingo que passou agora, que nós tivemos, que era o dia 24, a partir do pôr do sol, no calendário hebraico já é outro dia. Então, nós estamos nesse momento começando o dia 14, que é justamente aqui, olha, onde está escrito no versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor, ou a Páscoa de Yahu, né? Então vamos lá, se o dia começa ao pôr do sol, nós já estamos nele. À tarde significa tipo pela 9ª hora. Percebe? Então é tipo 3, 4 horas da tarde. Isso vai ocorrer amanhã. O que vai ocorrer amanhã? Lá pelas 3, 4 horas da tarde? É a Páscoa. Quer ver? Vamos ler agora. Lucas. Vocês estão conseguindo seguir o raciocínio, meus irmãos? Quer ver? Vamos ler agora. Então vocês perceberam que a Páscoa é no dia 14, à tardinha. Quando já vai acabar o dia, vai começar o próximo dia. E aos 15, que é justamente ao pôr do sol, começa a festa dos pães ázimos. Porque, na verdade, a Páscoa não é uma festa. A Páscoa é a morte do Cordeiro. A Páscoa é a preparação do Cordeiro para que ele possa ser comido durante a festa dos pães ázimos. Quer ver? Vamos deixar isso mais claro. Vamos voltar para a nova aliança, para a segunda aliança. Vamos ler aqui Lucas 22, 1. Lucas capítulo 22, versículo 1. Que nos diz assim: e quando ele viu, é 22:1. Eu coloquei aqui. Estava, pois, perto a festa dos ázimos, chamada a Páscoa. Lê para nós, por favor. Estava, pois, perto a festa dos ázimos, chamada a Páscoa. Alguém aí que leu na sua própria Bíblia tem alguma versão diferente? Estava, pois, perto a festa dos ázimos, chamada a Páscoa. Então, a confusão toda é que as pessoas acham que a Páscoa é uma festa e os ázimos são outro. É outra. Não. A Páscoa é o ato de matar o cordeiro. Páscoa significa saltar, pular.
Por quê? Porque quando eles mataram o cordeiro lá no Egito, eles passaram nos umbrais da porta, o sangue, e o anjo da morte não entrava para matar o primogênito naquelas casas, não é isso? E aí está escrito que eles comessem o cordeiro e que não saíssem de suas casas até o dia seguinte. Ou seja, eles mataram o cordeiro lá pelas 3 horas da tarde, assaram ele no fogo. Quando virou para o dia 15, foram comendo o cordeiro com pães ázimos e com ervas amargas até o dia clarear. E isso que foi a festa da Páscoa, instituída depois no Sinai. Estão me entendendo, meus irmãos? Mas vamos continuar. Então, onde eu quero chegar? A refeição feita pelo Mashiach, ela não é refeição de Páscoa. Observem, o Mashiach mesmo diz que ele iria morrer no momento da Páscoa. Como que a gente pode achar que ele estava, por exemplo, festejando o Pêssar no dia errado? No momento errado? Está dizendo que o Pêssar é no 14º dia do mês, à tarde. E ele estaria festejando no 14º dia, no início, à noite? Ele não era o cordeiro? Ele não tinha que morrer na mesma hora em que estavam sacrificando os cordeiros para a Páscoa? E outra, a festa da Páscoa, que se chama Pães Ázimos, ela foi celebrada no iniciar da noite do dia 14. Por isso que eles queriam tirá-lo do madeiro. Por isso que foram pedir a Pilatos que fosse lá e quebrasse a perna de todos eles, ele e os ladrões, para que eles não permanecessem ali. Quando? No dia da festa. Como nós lemos, eles foram lá falar com Caifás e falaram, vamos matá-lo, mas não durante a festa para não ter tumulto. Então, meus irmãos, entendam uma coisa. Pelo calendário bíblico, esse dia 14, que o Mashiach foi sacrificado no madeiro, era um 6º dia de trabalho. Não uma sexta-feira. Um 6º dia de trabalho. Como será amanhã? Nós estamos agora no dia 14 e amanhã será o 6º dia de trabalho. E a partir do pôr do sol de amanhã será o 15º dia, quando inicia os pães ázimos, que é a festa pelo Pessah, que dura 7 dias. E também é o quê? O 7º dia, que é também o quê? Um Shabá. Por isso está escrito que aquele Shabá era grande. Por quê? Porque além de ser um Shabá de descanso do 7º dia, era a festa dos pães ázimos. Imagina, é a festa para lembrar que saíram do Egito, é a festa para lembrar, sabe, comer as ervas amargas, porque passaram 40 anos de necessidade no deserto. Embora foram alimentados bonitinho, dizem, está escrito que nem os sapatos deles se gastaram. Mas vocês estão entendendo, meus irmãos? Então o que o Mashiach fez? Tem uma passagem que o Mashiach diz o seguinte. Eu gostaria muito de passar esse Pessah com vocês.
Eu mesmo sempre achei que ele falava, eu gostaria muito de passar, e aí ele pede para eles irem preparar a refeição, né? Eu sempre achei que ele estava querendo, naquele momento, ele estava dizendo para as pessoas irem, os apóstolos, preparar o Pêssah, a Páscoa. Mas não. O português engana, e a Babilônia mais ainda. Quando ele disse, gostaria muito de passar esse Pêssah com vocês, ele quis dizer no sentido de que, infelizmente, não vou estar. Por quê? Porque no dia 15, no início dele, que seria no pôr do sol do dia 14, ele já estaria enterrado. Como que ele ia passar o Pêssah com eles? Então o que ele fez, na realidade, meus irmãos, foi uma refeição, a última refeição, o último momento em que ele estaria com eles lá, com os apóstolos. É um momento onde ele iria ensinar a eles muita coisa. Aquela refeição durou do pôr do sol até meia-noite ou mais. Se você prestar atenção, principalmente no livro de João, você vai perceber que nós iniciamos esse jantar, né, essa refeição. Eu vou abrir aqui até na minha Bíblia, que eu abro mais rápido do que na Bíblia do... no capítulo 13 de João, quem quiser me acompanhar, por favor. No capítulo 13 de João, nós vamos encontrar, capítulo 13, nós vamos encontrar aquela parte da Santa Ceia, que do lava-pés, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, e passando e tal, né, vai. Nós observamos aqui no 11, por exemplo, que Judas participou do jantar, participou inclusive da ceia, né, que foi instituída, né, ali, aquele momento em que ele brindou com o vinho e dividiu o pão, porque aqui no versículo 11 nós vemos que diz assim, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. E observe que antes disso, foi o momento em que Pedro disse, não, a mim você não vai lavar o pé. Aí ele falou assim, então você não vai comigo. Ah, não, então pode lavar minha cabeça, pode lavar o meu corpo todo, né? Então, quer dizer, já era o lavar-pé, já era depois da ceia, já era depois de tudo. Tanto que ele diz, ó, que depois disso, ele assentou-se. Não diz que ele voltou a comer, não, ele assentou-se. E disse-lhes, e aí, olha, isso é o versículo 12. Aí nós vamos lá, 14, 15, 16, 17. Vai no 18:1. Aí nós vamos encontrar assim, tendo Yahushua dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Ou seja, no Getsemane. Então, tudo que aconteceu do capítulo 13 ao primeiro versículo do capítulo 18 ocorreu durante essa refeição. Ocorreu naquele momento que ele foi dando o que eu chamo das últimas instruções. Percebe? Então não foi uma coisa curta, foi uma coisa longa. Vocês estão me entendendo? Então, como que aconteceu? Chegou o pôr do sol, entrou o dia 14, já estava tudo preparado lá na casa onde ele tinha pedido para que os apóstolos fossem, né, encontrassem com o homem e fizessem lá os preparos. Tinha o que lá? Comida. Uma refeição. Onde também tinha pão, onde tinha vinho.
O vinho é uma bebida que todo israelita toma como água. Né? O próprio Mashiach bebia vinho, ele fala, ué, veio João Batista que não comia, não bebia, vocês não aceitaram. Agora venho eu e vocês dizem que eu sou comilão e beberrão? Por quê? Porque ele tomava vinho. Então vejam bem, meus irmãos. Eles estavam ali, os 12, com certeza não tinha aquela mesa, né? Porque eles estavam, na verdade, em cima da casa, né? Que lá em Israel, né? As casas têm aquele que eles chamam de alpendre, né? Que é o telhado. Seria a laje, vai, das favelas. É o telhado. E lá eles, como quase nunca chove e tudo, eles colocam alguns utensílios, algumas coisas, bastante almofadas para sentarem, se ficarem ali, né? E foi num local assim que então ele realizou, junto com os 12 apóstolos, essa última refeição. Agora observe uma coisa, meus irmãos, que isso é importantíssimo. Vamos supor, nós estamos aqui reunidos, ao invés de estarmos cada um sei lá, num estado, numa cidade, né? E temos aqui uma mesa, porque hoje já existem mesas aqui, né? Mas vamos supor, temos aqui uma mesa. Então cada irmão que veio trouxe alguma coisa, né? Uma torta, uma carne, enfim, pães, vinho. E nós estamos aqui conversando e comendo. E no meio disso, eu me levanto, reparto o pão, dou um pedaço para cada um, pego um copo, uma taça, na verdade, encho, tomo, e digo, tome. Do mesmo jeito que a gente, por exemplo, no tempo que a gente fazia ainda, né, a festa de Natal ou festa de Ano Novo, chegava num certo momento da ceia, em que sempre tinha alguém já meio chapado, né, que já levantava e porque eu quero que esse ano que vai entrar, né, com o copo na mão e fazia brinde, aí vem outro e dá brinde e tal. O Mashiach fez isso, instituindo o quê? Instituindo esse momento em que nós, toda vez que estivéssemos juntos comendo, em memória dele, no dia da morte dele, nós iríamos estar mostrando ao mundo que ele existiu. Nós estaríamos fazendo isso em memória dele. É claro isso? Dá para entender isso? Então vamos a um pontinho a mais só e vamos partir para a nossa refeição. Eu só quero dizer uma coisa. Hoje, no Facebook, uma pessoa, embaixo do convite que eu estava fazendo, né, uma pessoa escreveu assim: isso não é um ritual. E eu escrevi embaixo, né, respondendo a ele, disse, sim, isso não é um ritual. Os rituais são todos pagãos. Aí ele escreveu assim, não, porque esse negócio de dividir o pão, esse negócio de tomar o vinho aí, isso é ritual pagão. E eu respondi a ele um monte de coisas. Você sabe? É como dizia um amigo meu, o Sérgio é um amor de pessoa. Mas não deixe ele nervoso, que ele vira... Sabe aquele cilindro que vai fazendo asfalto, assim? Como chama aquilo? O rolo compressor. Sabe aquilo? É mais ou menos isso, né? Então,
Eu disse ao sujeito o seguinte: você acha que a gente fazer aquilo que o Mashiach pediu para nós fazermos é um ritual? Agora, você todos os sábados gregorianos entrar numa sinagoga, ficar lendo em hebraico, vestido de hebraico, de judeu, sendo que você deve ser baiano, pelo que eu entendi, isso não é ritual. Bom, ele não respondeu. Meus irmãos, como eu pedi, eu espero que todos tenham colocado o pão. Vou explicar, o pão não precisa ser não levedado. Lembre-se, a festa dos pães ázimos começa amanhã, depois do pôr do sol. Tá? Então, outro mito, de que o pão que se come na ceia do Mashiach, da última refeição, tem que ser não levedado. Se o pão tivesse que ser não levedado, ele não poderia ter tomado vinho. Por exemplo, a única época do ano que o judeu não toma vinho são esses 7 dias que vão começar amanhã à noite. Porque não se pode comer nem beber nada que seja levedado. Certo? Então eu espero que vocês já tenham preparado o pão. Nós fizemos aqui na nossa mesinha, né? Eu espero que vocês tenham preparado de vocês, porque nós vamos agora então iniciar a nossa ceia. E como não é um ritual, meus irmãos, não levem como ritual. Porque rituais são pagãos. Percebe? Vocês não podem fazer coisas pagãs. Vocês têm que fazer coisas naturais. Quando ele convidou os discípulos para se encontrarem e eles jantarem, né, aquela refeição que eles fizeram, com certeza não houve ritual nenhum. Ele sabia que ia morrer, mas eles nem sabiam disso. Aquilo era uma festa, aquilo era uma reunião entre eles e o mestre deles. Como você se sentiria se você fosse um dos 12 agora e o Mashiach estivesse aqui com a gente? Não seria uma felicidade enorme? Para eles foi. Então, meus irmãos, nunca façam isso como ritual. Liane, põe um pouco aqui de vinho para mim, por favor. Então, por favor, sirvam-se de vinho. Coloquem o vinho à frente de vocês. Pai poderoso, Criador, pedimos a Ti agora tua bênção sobre esse vinho, para que possamos tomá-lo sem medo, para que possamos tomá-lo sem perigo, para que possamos merecê-lo. Então diz que ele pegou o pão e partiu. Né? E deu um pedaço para cada um dos 12. Vamos, com o pão na mão agora, fazer uma outra oração. Poderoso Yahu, pedimos, Pai, a Ti que abençoe este pão que está em nossa mão, que ele nunca falte na mesa de nenhum de nós. Ele representa, Pai, aquilo que o Mashiach representa para nós. O pão do céu. Assim como era o maná. Comamos o pão, por favor.
Meus irmãos, agora peguem, por favor, as suas taças com vinho. E vamos nos lembrar do que nós lemos agora. Que Paulo disse lá em 1 Coríntios 11. Ele disse que o sangue do Mashiach representava o quê? A continuidade da aliança. A renovação da aliança. Então, este vinho representa a renovação que o Mashiach derramou o seu sangue por ela no madeiro. Não representa o sangue do Mashiach. Quem diz isso é católico. Saúde, que o Pai vos abençoe. Bom, não parou aí. Vamos voltar para João, no capítulo 13, agora no versículo 5. Capítulo João 13, 5. Onde nós lemos assim: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Observe, meus irmãos. E depois, ou seja, depois deles terem jantado, depois dele ter repartido o pão, depois dele ter dado o vinho, ele se levantou, pegou uma toalha e se cingiu com ela. E aí foi lá e começou a chamar os apóstolos para lavar os pés deles. Aí vem naquela parte, né, que Pedro diz: não, imagina se o senhor vai lavar meu pé. Aí diz: bom, então não tem esse parte comigo. Não, não, por favor, lava até minha cabeça, né, meu corpo todo. Tá? Então, nesse momento, as pessoas que não estiverem sozinhas, eu creio que já tenham colocado uma bacia com água. Então, aquele que está em dois, um lava o pé do outro e enxuga. Aquele que está em três, um lava o pé do outro, o outro lava o pé do outro e enxuga. Tá? O importante é que nós saibamos que isso não é aquele ritual que tem no Talmud, onde diz que nós temos que nos lavar para comer. Tá? Não. Isso é outra coisa. Tanto que tem gente que faz primeiro o lava-pés antes da refeição, porque era costume dos judeus se lavarem as mãos, os pés, quando adentravam no local. Não. Desta feita, não. Desta feita, o Mashiach fez para demonstrar a humildade. Ele, Hamashia, lavando o pé dos discípulos. E ele disse: aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. E maior que ele não teve ninguém até hoje, né? Nem vai ter. Então eu peço agora que nós vamos sumir um pouco da tela porque a bacia está aqui do lado. Eu peço a vocês que então, aqueles que estiverem sós, que façam uma oração, que peçam um perdão, porque na verdade é um dia para isso, né? Para nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. É um dia onde nós temos que estar com a mente muito antenada no Mashiach, no ato dele, que vai ocorrer amanhã à tarde, no caso,
por 2000 anos, mas né, no dia de amanhã. Então, lembrar dele, lembrar da morte dele, o significado disso para nós, o porquê que ele morreu, para dar continuidade ao pacto, porque o pacto já não estava mais vigorando. Por isso que houve a troca de sacerdócio, mas isso é uma outra história que nós vamos estudar outro dia. Então eu peço que vocês façam agora o lava-pés, quem não estiver sozinho. Com licença. Bom, irmãos, eu não sei se todos já fizeram o lava-pés, né? Vamos dar mais alguns segundos guardando isso. Quer mais? Alguém quer uma uva? A uva vai bem também, gente. Então, meus irmãos, assim é a ceia. Assim é a última refeição. Mas, como eu disse, não parou aí. Aí é o momento em que Judas sai e vai lá negociar, para denunciar o Mashiach. Judas conhecia os passos do Mashiach e ele sabia que após a refeição eles iriam lá para o Getsemane, né? Que era costume. Eles iriam lá para o monte orar. Então, ele despede Judas e diz, vai fazer o que tem que fazer. E aí nós podemos ver, como eu disse aquela hora, que ele vai explicando para eles o que eu chamo das últimas instruções,
Ele fala sobre amor fraternal. Ele explica que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que ele é a videira verdadeira. Tem até uma parte aqui que eu gosto muito dessa passagem, que diz assim, né, no capítulo 15, os versículos de 18 a 20, né, que diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E ele prossegue com muitos ensinos. Ele fala sobre o momento em que o Espírito de Santidade, o próprio Yahweh, iria vir sobre os apóstolos, né? Queria trazer a eles o entendimento de tudo o que estava acontecendo, porque eles nada entendiam. Chega no capítulo 17, que tem aquela oração maravilhosa, né, que ele faz por aqueles apóstolos que ali estavam. Eu gosto muito dessa parte onde, no 17:14, né, onde ele diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Isso é lindo. Percebe? Há 37, 38 anos atrás, eu numa praia na Bahia, que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, muita gente já foi lá, Arraial da Ajuda, né, perto de Trancoso, do lado de Trancoso, fazendo um luau, uma fogueira, e tocando blues com uma banda alemã que tinha vindo para o Festival Jazz, Free Festival Jazz aqui em São Paulo, e foi conhecer a Bahia. E no meio disso tudo, eu tinha uma biblinha que eu tinha ganho, era desse tamanho. E eu não sei porque eu abri a Bíblia nesta página e li esses versículos. Isso foi em 1979. E nesse momento eu me senti atraído por esse livro. E nunca mais o larguei. Esse João 17, por exemplo, o versículo 17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Percebe, gente? E aí, finalmente, imagina o tempo que ele passou conversando, porque com certeza aqueles apóstolos viviam perguntando as coisas para ele, não viviam? Mas por que isso? Por que aquilo? E ele explicou tudo isso que nós encontramos do capítulo 13 ao 18:1. E aí nós escutamos ele dizer o que no capítulo 1? Tendo Jesus, né, o Yahushua, dito isto. Aí, quer ver só que interessante? Vamos ler em Mateus 26:30. Mateus 26:30, que vai contar esse mesmo momento do 18:1, de uma forma um pouquinho, vamos dizer assim, com mais detalhe. O 26 de Mateus, versículo 30, que nos diz assim: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado o hino. Vamos ler Marcos também, no capítulo 14,
que mostra esse detalhe. No capítulo 14, versículo 26. Que diz assim: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Percebe quando eu digo que aquilo não era triste, aquilo era uma festa? Aquilo era uma alegria. Embora o Machia soubesse que horas depois ele estaria sendo sacrificado. Mas aquilo era uma alegria. Tanto que eles cantaram. Então para nós também tem que ser uma alegria. Tanto que nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar um hino. Então nós vamos agora cantar um hino. Eu vou colocar a letra. Eu vou colocar a letra para que vocês possam ir aprendendo com a gente. Deixa eu colocar a letra. Era só um segundinho, irmãos. Estou com tanta janela aberta. Só um segundinho. Estava com duas Bíblias abertas. Já sei o que eu vou fazer. Perdão aí um segundinho, meus irmãos, que eu estou tentando. Vamos ver se vocês vão ver. Dá para ler, né? Opa. Não, assim não vai dar, falta um pedaço, né? Era só um segundinho, meus irmãos, que eu vou dar um jeito. Eu tenho que disponibilizar isso de outra forma. Eu já vou conseguir.
Vamos lá. Agora acho que deu, né? Então vamos lá. Confia em Yahuwah, nosso Pai, nosso entregar a nossa vida, não querer se governar. Para ter força, seguir em frente, não cair, não ficar perdido por aí. Ter liberdade e esperança no porvir, sem se preocupar com aonde ir. De fé e esperança de coração, pode o homem viver, pode o homem encontrar, pode o homem viver, pode o homem encontrar. Yahushua nos falou, primeiro reino e o todo mais lhe será acrescentado na medida que precisar, na medida que merecer. Confia em Yahuwah, nosso Pai, nosso Rei. Entregar a nossa vida, não querer se governar. Para ter força, seguir em frente, não cair, não ficar perdido por aí. Ter liberdade e esperança no porvir, sem se preocupar com aonde ir. De fé e esperança de coração, pode o homem viver, pode o homem encontrar, pode o homem viver, pode o homem encontrar. Yahushua nos falou, primeiro reino e o todo mais lhe será acrescentado na medida que precisar, na medida que merecer. Opa! Baruch Hashem. Bom, meus irmãos,
Então, assim foi a história da refeição. Se hoje fosse 2000 anos atrás, agora ele mais seus 11, né, porque Judas já tinha ido traí-lo, iriam sair dali de onde estavam e estariam indo para Getsemane, né, o Jesus. Lá nós já conhecemos a história, o Mashiach ia ficar orando, eles iam dormir, ele ia pedir para eles acordarem. De madrugada iam chegar homens, soldados também, com Judas à frente, né? E Judas iria traí-lo, né, dando um beijo na face dele. Ele seria preso, seria levado ao Sinédrio, de lá levado à casa de Pilatos, de lá levado para ser, né, bateram muito nele, ele foi muito, né, machucado. E toda aquela história que nós conhecemos, aí lá pelas 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, ele foi levado até o Gólgota, né, onde ele foi pendurado no madeiro, entre 2 ladrões. E quando deu 3 horas, 4 horas da tarde, ele morreu. E aí rapidamente tiveram que levá-lo à sepultura, à gruta onde ele ficou, né? Não tiveram nem tempo de preparar direito o corpo, porque já estava escurecendo. Vocês imaginam o tempo, né? A burocracia. O João de Arimateia ia até lá, pedir para Pilatos o corpo. Veja, corpo assim de pessoas que eram mortas, assim, nem os ladrões, né, por serem criminosos, que na verdade o Mashiach foi comprado para os criminosos, como estava escrito, né, na profecia. Eles não eram enterrados, eles eram jogados naquilo que eles chamam, né, de Gena, onde ficava queimando noite e dia o lixo da cidade. Então também os cadáveres ali eram jogados, os cadáveres dessas pessoas estrangeiros, de fora da lei. Mas ele conseguiu, o corpo do Mashiach, ele conseguiu levá-lo para esse lugar. Só que já estava escurecendo. Então entraria o Shabat, onde ninguém pode fazer nada. E eles voltaram rapidinho para suas casas, onde iriam iniciar o quê? A comer o cordeiro, as ervas amargas, o pão ázimo, porque se iniciava a festa dos pães ázimos, que vai iniciar amanhã, após o pôr do sol, e que também será um Shabat. Então, durante esses próximos 7 dias, a contar de amanhã, após o pôr do sol, não devemos ter fermento em casa, não devemos comer nada levedado, comer ervas amargas, o pão. Nós vamos comer comida, é claro, arroz, feijão, essas coisas, mas temos que ter sempre na refeição o pão ázimo, ou seja, o não levedado, e as ervas amargas. Isso até o dia 21. Ou seja, até a próxima segunda-feira. Porque aí no pôr do sol será dia 22 e será um Shabat. Ali acaba a festa dos ázimos e ali é o momento em que é levado a semente que foi pega na terra, o trigo e a cevada, para que o sacerdote, né, na época, ele abençoasse
E então começava a colheita. E aí, durante 7 Shavua, ou seja, durante 7 ciclos, de 6 dias de trabalho colhendo, e um Shabbat, 6 dias e um Shabbat, 6 dias e um Shabbat, contavam 7 ciclos disso, que dá 49 dias, mais um. Aí vinha a festa da colheita, a grande festa, que na Nova Aliança é chamada de Pentecostes. Bom, meus irmãos, eu agradeço, eu sempre comento, né, que no YouTube poucas pessoas acessam pelo YouTube, acho que porque eu faço mais propaganda do site, né, porque eu sei o endereço com antecedência. Hoje nós chegamos a ter 17 pessoas no YouTube. Eu agradeço a cada uma de vocês, eu espero que tenham entendido, espero que estejam em paz, assim como eu estou, por ter cumprido essa ordenança do meu mestre. Tivemos 438 pessoas em nosso site. Eu espero que também tenham compreendido, que tenham comido pão, que tenham tomado vinho, que tenham lavado seus pés. E espero que amanhã, ao pôr do sol, iniciem sua semana de sem fermento, sem levedo em casa, festa dos pães ázimos. Lembrando que do pôr do sol de amanhã até o pôr do sol de depois de amanhã, de terça-feira, é um Shabbat, então não podemos fazer nada, nem acender fogo, então já deixem tudo preparado. E é isso, meus irmãos. Era isso que nós queríamos fazer. Fizemos em 1 hora e 28 minutos. Não se trata de ritual, pelo amor de Deus, não encarem isso como ritual, porque vocês vão estar pecando perante a rua. Isso é uma refeição em memória. Ou seja, nos alegremos, porque este é o dia, na 9ª hora da manhã, em que o Mashiach se entregou para ser morto, para poder validar o pacto, para que a gente pudesse estar aqui hoje, comemorando isso, lembrando disso, e tivéssemos esperança de salvação. Vamos fazer uma oração e vamos encerrar então. Eterno Deus, Criador, nos achegamos até Ti, Pai, para Te agradecer por esses momentos que tivemos, junto com essas pessoas que estavam conosco, todos os irmãos que compareceram, assim como disseram que viriam. Agradecemos a Ti, Pai, por ter nos dado a chance de termos um Mashiach, por ter nos dado a chance de termos enxergado esse Mashiach, por ter nos chamado para ir até esse Mashiach, por nos ter colocado o Seu Espírito dentro de nós, para que possamos viver de acordo, ou pelo menos perto daquilo que o Senhor pede de nós. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui obedecendo aos mandamentos. E te agradecemos, Pai, pela felicidade que estamos sentindo, pela paz, pela harmonia. E espero que em todos os lares, em todos aqueles que pelo mundo inteiro estão agora terminando suas ceias, que estão agora homenageando, relembrando a morte do Mashiach, e tanto aquelas pessoas que estão fazendo isso, como suas famílias e seus entes queridos, possam ter a paz que eu e minha esposa temos, possam ter a tranquilidade de vida que eu e minha esposa temos, possam ter o alimento que eu e minha esposa temos, possam ter a defesa que eu e minha esposa temos, possam ter a fé que nos foi dada e que nos faz continuar em frente, mesmo frente a qualquer adversidade, porque confiamos em Ti, ó Pai, e sabemos que por intermédio do Seu Mashiach nós podemos nos achegar até Ti perante Seu trono. Te agradecemos
E pedimos tudo em nome, Pai, de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Vou dizer alguma coisa? Então, meus irmãos, uma boa noite. Espero que estejam no estado que nós estamos. Shalom. Baruch. Shalom. Baruch Hashem.